assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história gira em torno da Samp, uma garota cheia de talento, cheia de atitude e cheia de encrenca também. Ela canta muito, compõe muito, mas também se mete em confusão com a mesma intensidade que canta. Sabe aquela pessoa que tem o dom, mas parece que o dom vem acompanhado de impulsividade? É a Samp. Ela vive com um pai que está sempre tentando colocar limites nela, porque ele sabe que talento sem freio vira dor de cabeça. E adivinha, vira mesmo. Quando a Samp apronta mais uma daquelas que deixam o pai com aquela cara de "eu não acredito que essa menina fez isso de novo", ele resolve que ela vai passar um tempo com a família da tia, num bairro bem diferente do dela, numa casa cheia de regras, horários e gente animada demais pro gosto dela. E é assim que ela acaba indo parar na casa da irmãzinha da tia, a Jessie, que é o completo oposto da Samp. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Samp tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Samp torcendo o nariz no começo. E quando a Samp chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E enquanto tudo isso rola na parte musical, a Samp também está lutando com uma coisa muito mais pesada por dentro, o sentimento de não ser boa o suficiente, de estar sempre à sombra, de não ser reconhecida como ela merece. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser ela mesma. Mas viver assim tem um preço. Às vezes ela passa por cima de quem está tentando ajudar. Logo no começo, você já percebe que ela vive numa tensão com o pai. Ele ama a filha, isso dá pra ver, mas ele também vive preocupado com as decisões que ela toma. Ele é aquele pai que tenta colocar limites, tenta puxar para o caminho certo, tenta evitar que ela se jogue de cabeça nas encrencas. Mas a Samp é tipo um foguete que já foi lançado. Quando explode, ninguém segura. E é exatamente isso que acontece. Ela se mete em mais uma confusão, daquelas que deixam o pai sem argumento, sem paciência e sem escolha. Ele respira fundo, faz aquela cara de "eu avisei" e toma a decisão que muda tudo. Manda a Samp ficar um tempo com a tia em Atlanta. E aí pronto, já começa a mudança de ares, a mudança de rotina e a mudança de vida. A Samp não gosta da ideia, mas também não tem muita voz naquele momento. Ela sabe que passou dos limites. Quando ela chega na casa da tia, já dá para sentir que o clima é outro. Lá todo mundo é animado, falante, cheio de energia, a casa é barulhenta, cheia de gente entrando e saindo, com regras bem claras colocadas pela tia, que é aquela pessoa firme, mas bem-humorada, que fala sorrindo e ainda assim você sabe que é melhor obedecer. E ali vive a Jessie, a prima da Samp, que é o completo oposto da Samp. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Samp tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Samp torcendo o nariz no começo.
E quando a Samp chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E aí entra a parte mais divertida, o coral. Quando a Sam entra no local onde eles ensaiam, ela já percebe que o clima não é de igreja tradicional. O pessoal leva aquilo como uma verdadeira competição. O coral tem uniforme, tem regras, tem hierarquia e tem um líder que se acha quase um popstar. As pessoas são talentosas, isso não dá para negar, mas também tem aquele tempero de drama que deixa qualquer convivência mais explosiva. A Sam fica ali quieta no começo, só observando, tentando não demonstrar nada. Mas quando alguém desafia o talento dela, mesmo sem saber quem ela é, a menina não aguenta. Ela solta uma nota, solta outra, improvisa, cria um arranjo do nada e pronto, vira o centro das atenções. Aquilo que ela queria evitar acontece rapidamente. Todo mundo olha para ela com aquela cara de "quem é essa garota?", misturado com "uau". E claro, quando alguém novo aparece causando impacto, isso mexe com os egos. A líder do outro grupo rival já começa a encarar de longe. O pessoal do coral onde a Jess canta fica entre encantado e irritado, porque a Sam mexe no que eles achavam que estava perfeito. É ali, naquela primeira visita, que o caminho da Sam muda. Ela nem percebe ainda, mas aquele simples ensaio vai puxar ela para uma jornada cheia de competição, crescimento, tretas e música. A tia já tá sabendo da história antes mesmo do café terminar. E ela dá aquele sorriso tipo, "viu? Eu sabia". A Sam tenta escapar, tenta criar desculpas, tenta falar que não é o estilo dela, que é só igreja, que não faz sentido. Mas a tia responde com aquela arma secreta de toda mãe e toda tia do universo. Olhar firme. A Sam se rende. Meio contrariada, mas se rende. E assim, o grupo ganha uma nova integrante. Só que a Sam não entra para seguir regras, ela entra para cantar, e cantar do jeito dela. Logo nos primeiros ensaios, ela começa a fazer o que todo mundo já esperava, e ao mesmo tempo temia: mudar arranjos, sugerir ideias, mostrar versões mais ousadas das músicas. Não é que ela queira estragar nada, é só que ela tem muito mais música dentro dela do que cabe numa estrutura engessada. Isso cria dois efeitos imediatos. Primeiro, levanta o moral do grupo. Eles percebem que tem potencial para competir de verdade. Segundo, cria ressentimento. Porque algumas pessoas ali estavam acostumadas com um certo controle, um certo destaque, e a Sam chega dominando tudo, sem pedir licença. É aquele tipo de talento que ilumina, mas também cega quem está perto demais. O líder do coral, que se leva super a sério, já começa a ficar incomodado. Ele não gosta de perder o protagonismo. Como assim a nova garota já está mexendo nas músicas, já está chamando atenção, já está influenciando os outros? Ele tenta colocar limite, tenta dizer que ela tem que seguir a coordenação dele, tenta lembrar quem manda, mas toda vez que ela abre a boca para cantar, ele perde metade do argumento. Enquanto isso, a rivalidade com o outro grupo só cresce. Na vizinhança inteira rola essa competição entre corais, tipo um campeonato não oficial, de quem tem a melhor apresentação, a melhor disciplina, a melhor presença de palco. E quando eles descobrem que o coral da Jess agora tem a Sam, a coisa esquenta de verdade. A líder do grupo rival começa a olhar para Sam como uma ameaça direta. E você sabe como isso funciona. Onde tem ameaça, tem treta. E aí vem o momento que realmente vira a chave na história. A Sam, acidentalmente, vira viral. Ela grava um vídeo com a Jess, improvisando, brincando com arranjos, nada muito ensaiado. A Jess posta. A internet faz o resto.
Em poucas horas, um monte de gente começa a comentar, compartilhar, elogiar. A Sam fica surpresa, claro, mas ao mesmo tempo aquilo alimenta o sonho dela. Talvez eu realmente tenha nascido para isso. Só que isso também cria mais conflito dentro do grupo, porque agora ela não é só a garota talentosa que entrou chegada ontem. Ela é a menina do vídeo, a que está circulando online, a que está chamando atenção lá fora. E sempre que alguém sobe, alguém por perto sente que está descendo. Enquanto tudo isso acontece, a Sam vai descobrindo mais sobre si mesma. A música faz ela se abrir, mas também traz à tona uma dor antiga. Ela carrega uma ferida relacionada à mãe, à perda, ao sentimento de que ninguém realmente vê a luta dela por dentro. E quando a Jess tenta se aproximar demais, a Sam reage daquele jeito dela, afastando, se fechando, fingindo que não precisa de ninguém, mesmo querendo. É claro que esses conflitos internos começam a aparecer nos ensaios. A Sam e o líder do coral começam a bater de frente. Ela quer ousar, ele quer tradição. Ela quer impacto, ele quer seguir o manual. E no meio disso tudo, os outros membros ficam divididos. Seguem quem? A liderança antiga ou a novidade brilhante que promete chances reais de vitória? A Jess, coitada, fica no meio, tentando ser a ponte entre os mundos. Ela é otimista, acredita que todo mundo pode se entender se conversar com calma, mas com a Sam e o líder se atacando indiretamente o tempo todo, é difícil. Essa história gira em torno da Sam, uma garota cheia de talento, cheia de atitude e cheia de encrenca também. Ela canta muito, compõe muito, mas também se mete em confusão com a mesma intensidade que canta. Sabe aquela pessoa que tem o dom, mas parece que o dom vem acompanhado de impulsividade? É a Sam. Ela vive com um pai que está sempre tentando colocar limites nela, porque ele sabe que talento sem freio vira dor de cabeça. E adivinha, vira mesmo. Quando a Sam apronta mais uma daquelas que deixam o pai com aquela cara de "eu não acredito que essa menina fez isso de novo", ele resolve que ela vai passar um tempo com a família da tia, num bairro bem diferente do dela, numa casa cheia de regras, horários e gente animada demais pro gosto dela. E é assim que ela acaba indo parar na casa da irmãzinha da tia, a Jess, que é o completo oposto da Sam. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Sam tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Sam torcendo o nariz no começo. E quando a Sam chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Sam é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E enquanto tudo isso rola na parte musical, a Sam também está lutando com uma coisa muito mais pesada por dentro, o sentimento de não ser boa o suficiente, de estar sempre à sombra, de não ser reconhecida como ela merece. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser ela mesma. Mas viver assim tem um preço. Às vezes ela passa por cima de quem está tentando ajudar. Logo no começo, você já percebe que ela vive numa tensão com o pai. Ele ama a filha, isso dá pra ver, mas ele também vive preocupado com as decisões que ela toma. Ele é aquele pai que tenta colocar limites, tenta puxar para o caminho certo, tenta evitar que ela se jogue de cabeça nas encrencas. Mas a Sam é tipo um foguete que já foi lançado. Quando explode, ninguém segura. E é exatamente isso que acontece.
ela se mete em mais uma confusão, daquelas que deixam o pai sem argumento, sem paciência e sem escolha. Ele respira fundo, faz aquela cara de "eu avisei" e toma a decisão que muda tudo. Manda a Sam ficar um tempo com a tia em Atlanta. E aí pronto, já começa a mudança de ares, a mudança de rotina e a mudança de vida. A Sam não gosta da ideia, mas também não tem muita voz naquele momento. Ela sabe que passou dos limites. Quando ela chega na casa da tia, já dá para sentir que o clima é outro. Lá todo mundo é animado, falante, cheio de energia, a casa é barulhenta, cheia de gente entrando e saindo, com regras bem claras colocadas pela tia, que é aquela pessoa firme, mas bem-humorada, que fala sorrindo e ainda assim você sabe que é melhor obedecer. E ali vive a Jessie, a prima da Sam, que é o completo oposto da Sam. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Sam tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima. E é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Sam torcendo o nariz no começo. E quando a Sam chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Sam é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E aí entra a parte mais divertida, o coral. Quando a Sam entra no local onde eles ensaiam, ela já percebe que o clima não é de igreja tradicional. O pessoal leva aquilo como uma verdadeira competição. O coral tem uniforme, tem regras, tem hierarquia e tem um líder que se acha quase um popstar. As pessoas são talentosas, isso não dá para negar. Mas também tem aquele tempero de drama que deixa qualquer convivência mais explosiva. A Sam fica ali quieta no começo, só observando, tentando não demonstrar nada. Mas quando alguém desafia o talento dela, mesmo sem saber quem ela é, a menina não aguenta. Ela solta uma nota, solta outra, improvisa, cria um arranjo do nada e pronto, vira o centro das atenções. Aquilo que ela queria evitar acontece rapidamente. Todo mundo olha para ela com aquela cara de "quem é essa garota?", misturado com "uau". E claro, quando alguém novo aparece causando impacto, isso mexe com os egos. A líder do outro grupo rival já começa a encarar de longe. O pessoal do coral onde a Jess canta fica entre encantado e irritado, porque a Sam mexe no que eles achavam que estava perfeito. É ali, naquela primeira visita, que o caminho da Sam muda. Ela nem percebe ainda, mas aquele simples ensaio vai puxar ela para uma jornada cheia de competição, crescimento, tretas e música. A tia já tá sabendo da história antes mesmo do café terminar. E ela dá aquele sorriso tipo, "viu? Eu sabia." A Sam tenta escapar, tenta criar desculpas, tenta falar que não é o estilo dela, que é só a igreja, que não faz sentido. Mas a tia responde com aquela arma secreta de toda mãe e toda tia do universo. Olhar firme. A Sam se rende. Meio contrariada, mas se rende. E assim, o grupo ganha uma nova integrante. Só que a Sam não entra para seguir regras, ela entra para cantar. E cantar do jeito dela. Logo nos primeiros ensaios, ela começa a fazer o que todo mundo já esperava. E ao mesmo tempo temia. Mudar arranjos, sugerir ideias, mostrar versões mais ousadas das músicas. Não é que ela queira estragar nada. É só que ela tem muito mais música dentro dela do que cabe numa estrutura engessada. Isso cria dois efeitos imediatos. Primeiro, levanta o moral do grupo. Eles percebem que tem potencial para competir de verdade. Segundo,
cria ressentimento. Porque algumas pessoas ali estavam acostumadas com um certo controle, um certo destaque, e a Sam chega dominando tudo, sem pedir licença. Aquele tipo de talento que ilumina, mas também cega quem está perto demais. O líder do coral, que se leva super a sério, já começa a ficar incomodado. Ele não gosta de perder o protagonismo. Como assim a nova garota já está mexendo nas músicas, já está chamando atenção, já está influenciando os outros? Ele tenta colocar limite, tenta dizer que ela tem que seguir a coordenação dele, tenta lembrar quem manda, mas toda vez que ela abre a boca para cantar, ele perde metade do argumento. Enquanto isso, a rivalidade com o outro grupo só cresce. Na vizinhança inteira rola essa competição entre corais, tipo um campeonato não oficial, de quem tem a melhor apresentação, a melhor disciplina, a melhor presença de palco. E quando eles descobrem que o coral da Jazz agora tem a Sam, a coisa esquenta de verdade. A líder do grupo rival começa a olhar para Sam como uma ameaça direta. E você sabe como isso funciona. Onde tem ameaça, tem treta. E aí vem o momento que realmente vira a chave na história. A Sam acidentalmente vira viral. Ela grava um vídeo com a Jazz, improvisando, brincando com arranjos, nada muito ensaiado. A Jazz posta. A internet faz o resto. Em poucas horas, um monte de gente começa a comentar, compartilhar, elogiar. A Sam fica surpresa, claro, mas ao mesmo tempo aquilo alimenta o sonho dela. Talvez eu realmente tenha nascido para isso. Só que isso também cria mais conflito dentro do grupo, porque agora ela não é só a garota talentosa que entrou chegada ontem. Ela é a menina do vídeo, a que está circulando online, a que está chamando atenção lá fora. E sempre que alguém sobe, alguém por perto sente que está descendo. Enquanto tudo isso acontece, a Sam vai descobrindo mais sobre si mesma. A música faz ela se abrir, mas também traz à tona uma dor antiga. Ela carrega uma ferida relacionada à mãe, à perda, ao sentimento de que ninguém realmente vê a luta dela por dentro. E quando a Jazz tenta se aproximar demais, a Sam reage daquele jeito dela, afastando, se fechando, fingindo que não precisa de ninguém, mesmo querendo. É claro que esses conflitos internos começam a aparecer nos ensaios. A Sam e o líder do coral começam a bater de frente. Ela quer ousar, ele quer tradição. Ela quer impacto, ele quer seguir o manual. E no meio disso tudo, os outros membros ficam divididos. Seguem quem? A liderança antiga ou a novidade brilhante que promete chances reais de vitória? A Jazz, coitada, fica no meio, tentando ser a ponte entre os mundos. Ela é otimista, acredita que todo mundo pode se entender se conversar com calma, mas com a Sam e o líder se atacando indiretamente o tempo todo, é difícil. Essa história gira em torno da Sam, uma garota cheia de talento, cheia de atitude e cheia de encrenca também. Ela canta muito, compõe muito, mas também se mete em confusão com a mesma intensidade que canta. Sabe aquela pessoa que tem o dom, mas parece que o dom vem acompanhado de impulsividade? É a Sam. Ela vive com um pai que está sempre tentando colocar limites nela, porque ele sabe que talento sem freio vira dor de cabeça. E adivinha, vira mesmo. Quando a Sam apronta mais uma daquelas que deixam o pai com aquela cara de "eu não acredito que essa menina fez isso de novo", ele resolve que ela vai passar um tempo com a família da tia, num bairro bem diferente do dela, numa casa cheia de regras, horários e gente animada demais pro gosto dela. E é assim que ela acaba indo parar na casa da irmãzinha da tia, a Jessie, que é o completo oposto da Sam. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Sam tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jazz tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Sam torcendo o nariz no começo. E quando a Sam chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina,
A Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E enquanto tudo isso rola na parte musical, a Samp também está lutando com uma coisa muito mais pesada por dentro, o sentimento de não ser boa o suficiente, de estar sempre à sombra, de não ser reconhecida como ela merece. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser ela mesma. Mas viver assim tem um preço. Às vezes ela passa por cima de quem está tentando ajudar. Logo no começo, você já percebe que ela vive numa tensão com o pai. Ele ama a filha, isso dá pra ver, mas ele também vive preocupado com as decisões que ela toma. Ele é aquele pai que tenta colocar limites, tenta puxar para o caminho certo, tenta evitar que ela se jogue de cabeça nas encrencas. Mas a Samp é tipo um foguete que já foi lançado. Quando explode, ninguém segura. E é exatamente isso que acontece. Ela se mete em mais uma confusão, daquelas que deixam o pai sem argumento, sem paciência e sem escolha. Ele respira fundo, faz aquela cara de "eu avisei" e toma a decisão que muda tudo. Manda a Samp ficar um tempo com a tia em Atlanta. E aí pronto, já começa a mudança de ares, a mudança de rotina e a mudança de vida. A Samp não gosta da ideia, mas também não tem muita voz naquele momento. Ela sabe que passou dos limites. Quando ela chega na casa da tia, já dá para sentir que o clima é outro. Lá todo mundo é animado, falante, cheio de energia, a casa é barulhenta, cheia de gente entrando e saindo, com regras bem claras colocadas pela tia, que é aquela pessoa firme, mas bem-humorada, que fala sorrindo e ainda assim você sabe que é melhor obedecer. E ali vive a Jessie, a prima da Samp, que é o completo oposto da Samp. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Samp tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Samp torcendo o nariz no começo. E quando a Samp chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E aí entra a parte mais divertida, o coral. Quando a Sam entra no local onde eles ensaiam, ela já percebe que o clima não é de igreja tradicional. O pessoal leva aquilo como uma verdadeira competição. O coral tem uniforme, tem regras, tem hierarquia e tem um líder que se acha quase um popstar. As pessoas são talentosas, isso não dá para negar. Mas também tem aquele tempero de drama que deixa qualquer convivência mais explosiva. A Sam fica ali quieta no começo, só observando, tentando não demonstrar nada. Mas quando alguém desafia o talento dela, mesmo sem saber quem ela é, a menina não aguenta. Ela solta uma nota, solta outra, improvisa, cria um arranjo do nada e pronto, vira o centro das atenções. Aquilo que ela queria evitar acontece rapidamente. Todo mundo olha para ela com aquela cara de "quem é essa garota?", misturado com "uau". E claro, quando alguém novo aparece causando impacto, isso mexe com os egos. A líder do outro grupo rival já começa a encarar de longe.
O pessoal do coral onde a Jess canta fica entre encantado e irritado, porque a Sam mexe no que eles achavam que estava perfeito. É ali, naquela primeira visita, que o caminho da Sam muda. Ela nem percebe ainda, mas aquele simples ensaio vai puxar ela para uma jornada cheia de competição, crescimento, tretas e música. A tia já tá sabendo da história antes mesmo do café terminar. E ela dá aquele sorriso tipo, viu? Eu sabia. A Sam tenta escapar, tenta criar desculpas, tenta falar que não é o estilo dela, que é só igreja, que não faz sentido. Mas a tia responde com aquela arma secreta de toda mãe e toda tia do universo. Olhar firme. A Sam se rende. Meio contrariada, mas se rende. E assim, o grupo ganha uma nova integrante. Só que a Sam não entra para seguir regras, ela entra para cantar, e cantar do jeito dela. Logo nos primeiros ensaios, ela começa a fazer o que todo mundo já esperava, e ao mesmo tempo temia: mudar arranjos, sugerir ideias, mostrar versões mais ousadas das músicas. Não é que ela queira estragar nada, é só que ela tem muito mais música dentro dela do que cabe numa estrutura engessada. Isso cria dois efeitos imediatos. Primeiro, levanta o moral do grupo. Eles percebem que tem potencial para competir de verdade. Segundo, cria ressentimento. Porque algumas pessoas ali estavam acostumadas com um certo controle, um certo destaque, e a Sam chega dominando tudo, sem pedir licença. Aquele tipo de talento que ilumina, mas também cega quem está perto demais. O líder do coral, que se leva super a sério, já começa a ficar incomodado. Ele não gosta de perder o protagonismo. Como assim a nova garota já está mexendo nas músicas, já está chamando atenção, já está influenciando os outros? Ele tenta colocar limite, tenta dizer que ela tem que seguir a coordenação dele, tenta lembrar quem manda, mas toda vez que ela abre a boca para cantar, ele perde metade do argumento. Enquanto isso, a rivalidade com o outro grupo só cresce. Na vizinhança inteira rola essa competição entre corais, tipo um campeonato não oficial, de quem tem a melhor apresentação, a melhor disciplina, a melhor presença de palco. E quando eles descobrem que o coral da Jess agora tem a Sam, a coisa esquenta de verdade. A líder do grupo rival começa a olhar para a Sam como uma ameaça direta. E você sabe como isso funciona. Onde tem ameaça, tem treta. E aí vem o momento que realmente vira a chave na história. A Sam, acidentalmente, vira viral. Ela grava um vídeo com a Jess, improvisando, brincando com arranjos, nada muito ensaiado. A Jess posta. A internet faz o resto. Em poucas horas, um monte de gente começa a comentar, compartilhar, elogiar. A Sam fica surpresa, claro, mas ao mesmo tempo aquilo alimenta o sonho dela. Talvez eu realmente tenha nascido para isso. Só que isso também cria mais conflito dentro do grupo. Porque agora ela não é só a garota talentosa que entrou chegada ontem. Ela é a menina do vídeo, a que está circulando online, a que está chamando atenção lá fora. E sempre que alguém sobe, alguém por perto sente que está descendo. Enquanto tudo isso acontece, a Sam vai descobrindo mais sobre si mesma. A música faz ela se abrir, mas também traz à tona uma dor antiga. Ela carrega uma ferida relacionada à mãe, à perda, ao sentimento de que ninguém realmente vê a luta dela por dentro. E quando a Jess tenta se aproximar demais, a Sam reage daquele jeito dela, afastando, se fechando, fingindo que não precisa de ninguém, mesmo querendo. É claro que esses conflitos internos começam a aparecer nos ensaios. A Sam e o líder do coral começam a bater de frente. Ela quer ousar, ele quer tradição. Ela quer impacto, ele quer seguir o manual. E no meio disso tudo, os outros membros ficam divididos. Seguem quem? A liderança antiga ou a novidade brilhante que promete chances reais de vitória? A Jess, coitada, fica no meio, tentando ser a ponte entre os mundos. Ela é otimista, acredita que todo mundo pode se entender se conversar com calma, mas com a Sam e o líder se atacando indiretamente o tempo todo, é difícil. Essa história gira em torno da Sam. Uma garota cheia de talento, cheia de atitude e cheia de encrenca também. Ela canta muito, compõe muito, mas também se mete em confusão com a mesma intensidade que canta. Sabe aquela pessoa que tem o dom, mas parece que o dom vem acompanhado de impulsividade? É a Sam. Ela vive com um pai que está sempre tentando colocar limites nela, porque ele sabe que talento sem freio vira dor de cabeça. E adivinha,
Vira mesmo. Quando a Samp apronta mais uma daquelas que deixam o pai com aquela cara de "eu não acredito que essa menina fez isso de novo", ele resolve que ela vai passar um tempo com a família da tia, num bairro bem diferente do dela, numa casa cheia de regras, horários e gente animada demais pro gosto dela. E é assim que ela acaba indo parar na casa da irmãzinha da tia, a Jessie, que é o completo oposto da Samp. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Samp tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Samp torcendo o nariz no começo. E quando a Samp chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E enquanto tudo isso rola na parte musical, a Samp também está lutando com uma coisa muito mais pesada por dentro, o sentimento de não ser boa o suficiente, de estar sempre à sombra, de não ser reconhecida como ela merece. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser ela mesma. Mas viver assim tem um preço. Às vezes ela passa por cima de quem está tentando ajudar. Logo no começo, você já percebe que ela vive numa tensão com o pai. Ele ama a filha, isso dá pra ver, mas ele também vive preocupado com as decisões que ela toma. Ele é aquele pai que tenta colocar limites, tenta puxar para o caminho certo, tenta evitar que ela se jogue de cabeça nas encrencas. Mas a Samp é tipo um foguete que já foi lançado. Quando explode, ninguém segura. E é exatamente isso que acontece. Ela se mete em mais uma confusão, daquelas que deixam o pai sem argumento, sem paciência e sem escolha. Ele respira fundo, faz aquela cara de "eu avisei" e toma a decisão que muda tudo. Manda a Samp ficar um tempo com a tia em Atlanta. E aí pronto, já começa a mudança de ares, a mudança de rotina e a mudança de vida. A Samp não gosta da ideia, mas também não tem muita voz naquele momento. Ela sabe que passou dos limites. Quando ela chega na casa da tia, já dá para sentir que o clima é outro. Lá todo mundo é animado, falante, cheio de energia, a casa é barulhenta, cheia de gente entrando e saindo, com regras bem claras colocadas pela tia, que é aquela pessoa firme, mas bem-humorada, que fala sorrindo e ainda assim você sabe que é melhor obedecer. E ali vive a Jessie, a prima da Samp, que é o completo oposto da Samp. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Samp tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Samp torcendo o nariz no começo. E quando a Samp chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico.
Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E aí entra a parte mais divertida, o coral. Quando a Sam entra no local onde eles ensaiam, ela já percebe que o clima não é de igreja tradicional. O pessoal leva aquilo como uma verdadeira competição. O coral tem uniforme, tem regras, tem hierarquia e tem um líder que se acha quase um popstar. As pessoas são talentosas, isso não dá para negar, mas também tem aquele tempero de drama que deixa qualquer convivência mais explosiva. A Sam fica ali quieta no começo, só observando, tentando não demonstrar nada. Mas quando alguém desafia o talento dela, mesmo sem saber quem ela é, a menina não aguenta. Ela solta uma nota, solta outra, improvisa, cria um arranjo do nada e pronto, vira o centro das atenções. Aquilo que ela queria evitar acontece rapidamente. Todo mundo olha para ela com aquela cara de "Quem é essa garota?", misturado com "Uau!". E claro, quando alguém novo aparece causando impacto, isso mexe com os egos. A líder do outro grupo rival já começa a encarar de longe. O pessoal do coral onde a Jess canta fica entre encantado e irritado, porque a Sam mexe no que eles achavam que estava perfeito. É ali, naquela primeira visita, que o caminho da Sam muda. Ela nem percebe ainda, mas aquele simples ensaio vai puxar ela para uma jornada cheia de competição, crescimento, tretas e música. A tia já tá sabendo da história antes mesmo do café terminar. E ela dá aquele sorriso tipo, "Viu? Eu sabia." A Sam tenta escapar, tenta criar desculpas, tenta falar que não é o estilo dela, que é só igreja, que não faz sentido. Mas a tia responde com aquela arma secreta de toda mãe e toda tia do universo. Olhar firme. A Sam se rende. Meio contrariada, mas se rende. E assim, o grupo ganha uma nova integrante. Só que a Sam não entra para seguir regras, ela entra para cantar, e cantar do jeito dela. Logo nos primeiros ensaios, ela começa a fazer o que todo mundo já esperava, e ao mesmo tempo temia: mudar arranjos, sugerir ideias, mostrar versões mais ousadas das músicas. Não é que ela queira estragar nada, é só que ela tem muito mais música dentro dela do que cabe numa estrutura engessada. Isso cria dois efeitos imediatos. Primeiro, levanta o moral do grupo. Eles percebem que tem potencial para competir de verdade. Segundo, cria ressentimento. Porque algumas pessoas ali estavam acostumadas com um certo controle, um certo destaque, e a Sam chega dominando tudo, sem pedir licença. É aquele tipo de talento que ilumina, mas também cega quem está perto demais. O líder do coral, que se leva super a sério, já começa a ficar incomodado. Ele não gosta de perder o protagonismo. Como assim a nova garota já está mexendo nas músicas, já está chamando atenção, já está influenciando os outros? Ele tenta colocar limite, tenta dizer que ela tem que seguir a coordenação dele, tenta lembrar quem manda, mas toda vez que ela abre a boca para cantar, ele perde metade do argumento. Enquanto isso, a rivalidade com o outro grupo só cresce. Na vizinhança inteira rola essa competição entre corais, tipo um campeonato não oficial, de quem tem a melhor apresentação, a melhor disciplina, a melhor presença de palco. E quando eles descobrem que o coral da Jess agora tem a Sam, a coisa esquenta de verdade. A líder do grupo rival começa a olhar para a Sam como uma ameaça direta. E você sabe como isso funciona. Onde tem ameaça, tem treta. E aí vem o momento que realmente vira a chave na história. A Sam, acidentalmente, vira viral. Ela grava um vídeo com a Jess, improvisando, brincando com arranjos, nada muito ensaiado. A Jess posta. A internet faz o resto. Em poucas horas, um monte de gente começa a comentar, compartilhar, elogiar. A Sam fica surpresa, claro, mas ao mesmo tempo aquilo alimenta o sonho dela. Talvez eu realmente tenha nascido para isso. Só que isso também cria mais conflito dentro do grupo. Porque agora ela não é só a garota talentosa que entrou chegada ontem. Ela é a menina do vídeo, a que está circulando online, a que está chamando a atenção lá fora. E sempre que alguém sobe, alguém por perto sente que está descendo. Enquanto tudo isso acontece, a Sam vai descobrindo mais sobre si mesma. A música faz ela se abrir, mas também traz à tona uma dor antiga. Ela carrega uma ferida relacionada à mãe, à perda,
ao sentimento de que ninguém realmente vê a luta dela por dentro. E quando a Jess tenta se aproximar demais, a Sam reage daquele jeito dela, afastando, se fechando, fingindo que não precisa de ninguém, mesmo querendo. É claro que esses conflitos internos começam a aparecer nos ensaios. A Sam e o líder do coral começam a bater de frente. Ela quer ousar, ele quer tradição. Ela quer impacto, ele quer seguir o manual. E no meio disso tudo, os outros membros ficam divididos. Seguem quem? A liderança antiga ou a novidade brilhante que promete chances reais de vitória? A Jess, coitada, fica no meio, tentando ser a ponte entre os mundos. Ela é otimista, acredita que todo mundo pode se entender se conversar com calma, mas com a Sam e o líder se atacando indiretamente o tempo todo, é difícil. Essa história gira em torno da Sam, uma garota cheia de talento, cheia de atitude e cheia de encrenca também. Ela canta muito, compõe muito, mas também se mete em confusão com a mesma intensidade que canta. Sabe aquela pessoa que tem o dom, mas parece que o dom vem acompanhado de impulsividade? É a Sam. Ela vive com um pai que está sempre tentando colocar limites nela, porque ele sabe que talento sem freio vira dor de cabeça. E adivinha, vira mesmo. Quando a Sam apronta mais uma daquelas que deixam o pai com aquela cara de "eu não acredito que essa menina fez isso de novo", ele resolve que ela vai passar um tempo com a família da tia, num bairro bem diferente do dela, numa casa cheia de regras, horários e gente animada demais pro gosto dela. E é assim que ela acaba indo parar na casa da irmãzinha da tia, a Jess, que é o completo oposto da Sam. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Sam tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Sam torcendo o nariz no começo. E quando a Sam chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Sam é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E enquanto tudo isso rola na parte musical, a Sam também está lutando com uma coisa muito mais pesada por dentro, o sentimento de não ser boa o suficiente, de estar sempre à sombra, de não ser reconhecida como ela merece. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser ela mesma. Mas viver assim tem um preço. Às vezes ela passa por cima de quem está tentando ajudar. Logo no começo, você já percebe que ela vive numa tensão com o pai. Ele ama a filha, isso dá pra ver, mas ele também vive preocupado com as decisões que ela toma. Ele é aquele pai que tenta colocar limites, tenta puxar para o caminho certo, tenta evitar que ela se jogue de cabeça nas encrencas. Mas a Sam é tipo um foguete que já foi lançado. Quando explode, ninguém segura. E é exatamente isso que acontece. Ela se mete em mais uma confusão, daquelas que deixam o pai sem argumento, sem paciência e sem escolha. Ele respira fundo, faz aquela cara de "eu avisei" e toma a decisão que muda tudo. Manda a Sam ficar um tempo com a tia em Atlanta. E aí pronto, já começa a mudança de ares, a mudança de rotina e a mudança de vida. A Sam não gosta da ideia, mas também não tem muita voz naquele momento. Ela sabe que passou dos limites. Quando ela chega na casa da tia, já dá para sentir que o clima é outro.
Lá todo mundo é animado, falante, cheio de energia, a casa é barulhenta, cheia de gente entrando e saindo, com regras bem claras colocadas pela tia, que é aquela pessoa firme, mas bem-humorada, que fala sorrindo e ainda assim você sabe que é melhor obedecer. E ali vive a Jessie, a prima da Samp, que é o completo oposto da Samp. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o Ministério de Música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Samp tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Samp torcendo o nariz no começo. E quando a Samp chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E aí entra a parte mais divertida, o coral. Quando a Sam entra no local onde eles ensaiam, ela já percebe que o clima não é de igreja tradicional. O pessoal leva aquilo como uma verdadeira competição. O coral tem uniforme, tem regras, tem hierarquia e tem um líder que se acha quase um popstar. As pessoas são talentosas, isso não dá para negar. Mas também tem aquele tempero de drama que deixa qualquer convivência mais explosiva. A Sam fica ali quieta no começo, só observando, tentando não demonstrar nada. Mas quando alguém desafia o talento dela, mesmo sem saber quem ela é, a menina não aguenta. Ela solta uma nota, solta outra, improvisa, cria um arranjo do nada e pronto, vira o centro das atenções. Aquilo que ela queria evitar acontece rapidamente. Todo mundo olha para ela com aquela cara de "quem é essa garota?", misturado com "uau". E claro, quando alguém novo aparece causando impacto, isso mexe com os egos. A líder do outro grupo rival já começa a encarar de longe. O pessoal do coral onde a Jess canta fica entre encantado e irritado, porque a Sam mexe no que eles achavam que estava perfeito. É ali, naquela primeira visita, que o caminho da Sam muda. Ela nem percebe ainda, mas aquele simples ensaio vai puxar ela para uma jornada cheia de competição, crescimento, tretas e música. A tia já tá sabendo da história antes mesmo do café terminar. E ela dá aquele sorriso tipo, "viu? Eu sabia." A Sam tenta escapar, tenta criar desculpas, tenta falar que não é o estilo dela, que é só igreja, que não faz sentido. Mas a tia responde com aquela arma secreta de toda mãe e toda tia do universo. Olhar firme. A Sam se rende. Meio contrariada, mas se rende. E assim, o grupo ganha uma nova integrante. Só que a Sam não entra para seguir regras, ela entra para cantar. E cantar do jeito dela. Logo nos primeiros ensaios, ela começa a fazer o que todo mundo já esperava. E ao mesmo tempo temia. Mudar arranjos, sugerir ideias, mostrar versões mais ousadas das músicas. Não é que ela queira estragar nada. É só que ela tem muito mais música dentro dela do que cabe numa estrutura engessada. Isso cria dois efeitos imediatos. Primeiro, levanta o moral do grupo. Eles percebem que tem potencial para competir de verdade. Segundo, cria ressentimento. Porque algumas pessoas ali estavam acostumadas com um certo controle, um certo destaque, e a Sam chega dominando tudo, sem pedir licença. Aquele tipo de talento que ilumina, mas também cega quem está perto demais. O líder do coral, que se leva super a sério, já começa a ficar incomodado. Ele não gosta de perder o protagonismo. Como assim a nova garota já está mexendo nas músicas, já está chamando atenção, já está influenciando os outros?
Ele tenta colocar limite, tenta dizer que ela tem que seguir a coordenação dele, tenta lembrar quem manda, mas toda vez que ela abre a boca para cantar, ele perde metade do argumento. Enquanto isso, a rivalidade com o outro grupo só cresce. Na vizinhança inteira rola essa competição entre corais, tipo um campeonato não oficial, de quem tem a melhor apresentação, a melhor disciplina, a melhor presença de palco. E quando eles descobrem que o coral da Jess agora tem a Sam, a coisa esquenta de verdade. A líder do grupo rival começa a olhar para Sam como uma ameaça direta. E você sabe como isso funciona. Onde tem ameaça, tem treta. E aí vem o momento que realmente vira a chave na história. A Sam acidentalmente vira viral. Ela grava um vídeo com a Jess, improvisando, brincando com arranjos, nada muito ensaiado. A Jess posta. A internet faz o resto. Em poucas horas, um monte de gente começa a comentar, compartilhar, elogiar. A Sam fica surpresa, claro, mas ao mesmo tempo aquilo alimenta o sonho dela. Talvez eu realmente tenha nascido para isso. Só que isso também cria mais conflito dentro do grupo. Porque agora ela não é só a garota talentosa que entrou chegada ontem. Ela é a menina do vídeo, a que está circulando online, a que está chamando atenção lá fora. E sempre que alguém sobe, alguém por perto sente que está descendo. Enquanto tudo isso acontece, a Sam vai descobrindo mais sobre si mesma. A música faz ela se abrir, mas também traz à tona uma dor antiga. Ela carrega uma ferida relacionada à mãe, à perda, ao sentimento de que ninguém realmente vê a luta dela por dentro. E quando a Jess tenta se aproximar demais, a Sam reage daquele jeito dela, afastando, se fechando, fingindo que não precisa de ninguém, mesmo querendo. É claro que esses conflitos internos começam a aparecer nos ensaios. A Sam e o líder do coral começam a bater de frente. Ela quer ousar, ele quer tradição. Ela quer impacto, ele quer seguir o manual. E no meio disso tudo, os outros membros ficam divididos. Seguem quem? A liderança antiga ou a novidade brilhante que promete chances reais de vitória? A Jess, coitada, fica no meio, tentando ser a ponte entre os mundos. Ela é otimista, acredita que todo mundo pode se entender se conversar com calma. Mas com a Sam e o líder se atacando indiretamente o tempo todo, é difícil. Essa história gira em torno da Sam, uma garota cheia de talento, cheia de atitude e cheia de encrenca também. Ela canta muito, compõe muito, mas também se mete em confusão com a mesma intensidade que canta. Sabe aquela pessoa que tem o dom, mas parece que o dom vem acompanhado de impulsividade? É a Sam. Ela vive com um pai que está sempre tentando colocar limites nela, porque ele sabe que talento sem freio vira dor de cabeça. E adivinha, vira mesmo. Quando a Sam apronta mais uma daquelas que deixam o pai com aquela cara de "eu não acredito que essa menina fez isso de novo", ele resolve que ela vai passar um tempo com a família da tia, num bairro bem diferente do dela, numa casa cheia de regras, horários e gente animada demais pro gosto dela. E é assim que ela acaba indo parar na casa da irmãzinha da tia, a Jess, que é o completo oposto da Sam. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Sam tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Sam torcendo o nariz no começo. E quando a Sam chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Sam é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso,
porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E enquanto tudo isso rola na parte musical, a Samp também está lutando com uma coisa muito mais pesada por dentro, o sentimento de não ser boa o suficiente, de estar sempre à sombra, de não ser reconhecida como ela merece. Ela quer ser vista, quer ser ouvida, quer ser ela mesma. Mas viver assim tem um preço. Às vezes ela passa por cima de quem está tentando ajudar. Logo no começo, você já percebe que ela vive numa tensão com o pai. Ele ama a filha, isso dá pra ver, mas ele também vive preocupado com as decisões que ela toma. Ele é aquele pai que tenta colocar limites, tenta puxar para o caminho certo, tenta evitar que ela se jogue de cabeça nas encrencas. Mas a Samp é tipo um foguete que já foi lançado. Quando explode, ninguém segura. E é exatamente isso que acontece. Ela se mete em mais uma confusão, daquelas que deixam o pai sem argumento, sem paciência e sem escolha. Ele respira fundo, faz aquela cara de "eu avisei" e toma a decisão que muda tudo. Manda a Samp ficar um tempo com a tia em Atlanta. E aí pronto, já começa a mudança de ares, a mudança de rotina e a mudança de vida. A Samp não gosta da ideia, mas também não tem muita voz naquele momento. Ela sabe que passou dos limites. Quando ela chega na casa da tia, já dá para sentir que o clima é outro. Lá todo mundo é animado, falante, cheio de energia, a casa é barulhenta, cheia de gente entrando e saindo, com regras bem claras colocadas pela tia, que é aquela pessoa firme, mas bem-humorada, que fala sorrindo e ainda assim você sabe que é melhor obedecer. E ali vive a Jessie, a prima da Samp, que é o completo oposto da Samp. Alegre, fofa, cheia de energia, toda empolgada com o ministério de música da igreja, como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí começa o choque de mundos. A Samp tem talento demais para ser ignorada, mas paciência de menos para seguir qualquer tipo de direção. A Jess tem entusiasmo demais para desistir da prima, e é claro que vai arrastar ela para dentro do coral da igreja, mesmo a Samp torcendo o nariz no começo. E quando a Samp chega lá, meu amigo, vira uma panela de pressão. O coral é liderado por um grupo que se leva muito a sério, como se fossem estrelas internacionais, mesmo sem sair do bairro. E a rivalidade entre grupos de louvor é real. Competição, treta, olhares atravessados e aqueles desafios musicais que só precisam de uma faísca para virar incêndio. E como você imagina, a Samp é a faísca perfeita. A menina chega mudando tudo, cantando diferente, propondo coisa nova, criando arranjo onde ninguém pediu, mexendo nos egos de todo mundo. E ao mesmo tempo em que ela causa caos, ela também desperta algo no grupo. Vontade de melhorar, de ousar, de sair do básico. Mas essa energia nova tem um lado perigoso, porque mexe em feridas internas, em inseguranças, em ciúmes que estavam guardados em caixinhas que ninguém queria abrir. E aí entra a parte mais divertida, o coral. Quando a Sam entra no local onde eles ensaiam, ela já percebe que o clima não é de igreja tradicional. O pessoal leva aquilo como uma verdadeira competição. O coral tem uniforme, tem regras, tem hierarquia e tem um líder que se acha quase um popstar. As pessoas são talentosas, isso não dá para negar. Mas também tem aquele tempero de drama que deixa qualquer convivência mais explosiva. A Sam fica ali quieta no começo, só observando, tentando não demonstrar nada. Mas quando alguém desafia o talento dela, mesmo sem saber quem ela é, a menina não aguenta. Ela solta uma nota, solta outra, improvisa, cria um arranjo do nada e pronto, vira o centro das atenções. Aquilo que ela queria evitar acontece rapidamente. Todo mundo olha para ela com aquela cara de "quem é essa garota?", misturado com "uau". E claro, quando alguém novo aparece causando impacto, isso mexe com os egos. A líder do outro grupo rival já começa a encarar de longe. O pessoal do coral onde a Jess canta fica entre encantado e irritado, porque a Sam mexe no que eles achavam que estava perfeito. É ali, naquela primeira visita, que o caminho da Sam muda. Ela nem percebe ainda, mas aquele simples ensaio vai puxar ela para uma jornada cheia de competição, crescimento, tretas e música. A tia já tá sabendo da história antes mesmo do café terminar. E ela dá aquele sorriso tipo,
Viu? Eu sabia. A Sam tenta escapar, tenta criar desculpas, tenta falar que não é o estilo dela, que é só a igreja, que não faz sentido. Mas a tia responde com aquela arma secreta de toda mãe e toda tia do universo. Olhar firme. A Sam se rende. Meio contrariada, mas se rende. E assim, o grupo ganha uma nova integrante. Só que a Sam não entra para seguir regras, ela entra para cantar, e cantar do jeito dela. Logo nos primeiros ensaios, ela começa a fazer o que todo mundo já esperava, e ao mesmo tempo temia: mudar arranjos, sugerir ideias, mostrar versões mais ousadas das músicas. Não é que ela queira estragar nada, é só que ela tem muito mais música dentro dela do que cabe numa estrutura engessada. Isso cria dois efeitos imediatos. Primeiro, levanta o moral do grupo. Eles percebem que tem potencial para competir de verdade. Segundo, cria ressentimento. Porque algumas pessoas ali estavam acostumadas com um certo controle, um certo destaque, e a Sam chega dominando tudo, sem pedir licença. É aquele tipo de talento que ilumina, mas também cega quem está perto demais. O líder do coral, que se leva super a sério, já começa a ficar incomodado. Ele não gosta de perder o protagonismo. Como assim a nova garota já está mexendo nas músicas, já está chamando atenção, já está influenciando os outros? Ele tenta colocar limite, tenta dizer que ela tem que seguir a coordenação dele, tenta lembrar quem manda, mas toda vez que ela abre a boca para cantar, ele perde metade do argumento. Enquanto isso, a rivalidade com o outro grupo só cresce. Na vizinhança inteira rola essa competição entre corais, tipo um campeonato não oficial, de quem tem a melhor apresentação, a melhor disciplina, a melhor presença de palco. E quando eles descobrem que o coral da Jazz agora tem a Sam, a coisa esquenta de verdade. A líder do grupo rival começa a olhar para Sam como uma ameaça direta. E você sabe como isso funciona. Onde tem ameaça, tem treta. E aí vem o momento que realmente vira a chave na história. A Sam, acidentalmente, vira viral. Ela grava um vídeo com a Jazz, improvisando, brincando com arranjos, nada muito ensaiado. A Jazz posta. A internet faz o resto. Em poucas horas, um monte de gente começa a comentar, compartilhar, elogiar. A Sam fica surpresa, claro, mas ao mesmo tempo aquilo alimenta o sonho dela. Talvez eu realmente tenha nascido para isso. Só que isso também cria mais conflito dentro do grupo, porque agora ela não é só a garota talentosa que entrou chegada ontem. Ela é a menina do vídeo, a que está circulando online, a que está chamando atenção lá fora. E sempre que alguém sobe, alguém por perto sente que está descendo. Enquanto tudo isso acontece, a Sam vai descobrindo mais sobre si mesma. A música faz ela se abrir, mas também traz à tona uma dor antiga. Ela carrega uma ferida relacionada à mãe, à perda, ao sentimento de que ninguém realmente vê a luta dela por dentro. E quando a Jazz tenta se aproximar demais, a Sam reage daquele jeito dela, afastando, se fechando, fingindo que não precisa de ninguém, mesmo querendo. É claro que esses conflitos internos começam a aparecer nos ensaios. A Sam e o líder do coral começam a bater de frente. Ela quer ousar, ele quer tradição. Ela quer impacto, ele quer seguir o manual. E no meio disso tudo, os outros membros ficam divididos. Seguem quem? A liderança antiga ou a novidade brilhante que promete chances reais de vitória? A Jazz, coitada, fica no meio, tentando ser a ponte entre os mundos. Ela é otimista, acredita que todo mundo pode se entender se conversar com calma, mas com a Sam e o líder se atacando indiretamente o tempo todo, é difícil. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.